É um, é um vírus que é muito, como eu falei antes, ele é envelopado e é um pouco mais fácil, mais sensível, na verdade. É sensível ao calor, a detergente, a desinfetantes. Aí a gente pensa, é o que eu pensei logo na graduação, que eu estava estudando essa doença. Pô, esse é um vírus que é tão fácil de ser destruído porque a gente tem muito paciente doente. Aí a gente volta para aquele caso da informação. É importante. Vou bater muito nessa tecla, nessa apresentação, que é importante demais a gente informar os futuros, principalmente a questão de vacinação, que hoje a gente sabe que é o melhor método de prevenção contra essa doença. Aí eu vou falar um pouco de vacinação, logo no início, a diferença um pouco de vacinação e imunização. Porque muitos tutores, a gente sabe que tem um protocolo, em que às vezes esse protocolo vacinal pode variar de veterinário para veterinário, de época para época. Por exemplo, hoje eu uso o protocolo vacinal de 4 doses da vacina múltipla, certo? E não, às vezes, tem tutores que acreditam que tomou uma dose, já tá livre para desbravar o mundo com o seu pet. E também não é assim. É que nem essa galera, atualmente a gente ouve muito de vacinação, né, da Covid. Aquela galera que toma a primeira dose da Covid e acha que, eu acho que quando toma a primeira dose, o efeito colateral que dá é botar na cabeça que já está super imune e começa a aglomerar. A mesma coisa acontece com alguns tutores que acreditam que são 4, mas já tomou 2, já está tranquilo, vou levar para passear. E não é assim, certo? A vacinação é a aplicação do produto, é a aplicação da vacina, certo? E a imunização é a resposta do indivíduo àquele produto, certo? Nem sempre todo indivíduo, todo pet vai ter uma resposta adequada independente de qual que seja a vacina, certo? É importante a gente explicar isso aí para o tutor. É nesse momento que a gente conscientiza a importância do retorno para as próximas doses e para deixar o pet muito protegido. A transmissão se dá através de contato direto, inalação, aerosóis. A gente sabe que a sinomose é muito comum o paciente ter descarga nasal, certo? Descarga naquela secreção nasal intensa. E acabar, às vezes, principalmente esses animais que vivem em abrigo. Por exemplo, a gente como eu já atendi gente que tem 30, 40 animais em casa. Aí tem 2 que tem sinomose e o pote de beber água é o mesmo, por exemplo. Aí são poucos potes de beber água, digamos assim. Aí começa aquela aglomeração, todo mundo usa o mesmo pote, e esse contato direto com essa secreção pode gerar a disseminação dessa doença, certo? A urina também é uma fonte de infecção e, como falei, a aglomeração é um fator importantíssimo para a disseminação dessa doença. Uma fotinha bem clássica mesmo da sinomose é esse paciente não, essa foto é da internet. Com a secreção vocês percebem que está bem ao redor do olho, está bem com secreção, o focinho com bastante secreção. É uma foto clássica de paciente que a gente suspeita de sinomose. Chegou na clínica, esse cachorro aí, a gente vai olhar, vai pensar em sinomose? Vai. Porém, às vezes a gente pode estar totalmente errado. A gente sabe que não é só olhar, né? A gente precisa fazer os exames complementares para chegar a um diagnóstico mais preciso. 60% podem ter a presença do vírus, porém 40% podem apresentar sintomatologia, certo? Por quê? Porque a gente sabe que, por exemplo, pelo menos na região de Salvador e Lauro de Freitas, a gente tem muito paciente de animais de rua, certo? Ou seja, a maioria pode ter tido contato em uma fase da vida com o vírus, mas nem todo mundo vai desenvolver a doença, certo? A questão do envolvendo o sistema imune, a disposição do PET. E a transmissão transplacentária, certo? Acontece muito, principalmente, e a principal enfermidade que acontece com esses filhotinhos é na sequência de cefalite. Certo? Às vezes o paciente já nasce com alterações neurológicas e de uma mãe que, às vezes, de rua, que não foi vacinada, teve contato, a toxinomose acaba contaminando os filhotes.
A idade é importante. A gente lembra que não, a gente não vai se prender, mais uma vez, ao fato de ser uma doença de filhotes, mas a maior faixa etária, na verdade, é de 3 a 6 meses, para os pacientes que não estão devidamente imunizados, certo? E geralmente com 2 a 3 dias o paciente começa a apresentar apatia, 2 a 3 dias após a infecção. O paciente começa a apresentar apatia, pode ter uma febre, e a ordem dos sintomas eu frisei bastante. A gente fala na apresentação, às vezes na graduação, tudo bonitinho, tudo masticadinho, tipo fase neurológica, fase gastrointestinal, fase respiratória, fase dermatológica. Só que assim, a sinomose, outra coisa que eu vou bater bastante nessa apresentação, é que a sinomose não tem uma ordem. Tem paciente que você vai chegar para você, já vai chegar, tem um ataque epilético, vai ter paciente que vai ter só uma diarreia, e vai ter paciente que vai ter só uma secreção. Que muitas vezes, alguns tutores, quando já chegaram para mim, falaram assim, ou está na fase neurológica, é o último estágio, está avançado, e não é assim, certo? A sinomose não escolhe, não segue uma ordem, entendeu? Isso é importante frisar também para os tutores, certo? E a apresentação imprevisível. Eu falo, tem algumas doenças que eu listo na minha cabeça, que eu falo assim, por exemplo, sinomose pode tudo. Até eu realizar o exame, eu acredito que vários sintomas podem ser sinomose, certo? Então é importante, vou falar um pouco mais para frente, a importância do diagnóstico diferencial. Mais para frente eu falar dos sintomas, e vocês vão ver que são muito comuns em várias doenças, entendeu? Por isso que a gente chama de imprevisível. Sinais clínicos, essa foto é a foto que expressa o veterinário quando chega um paciente com sintomas que podem ser várias doenças. O olho enche de lágrimas, a gente respira fundo e vai depois a gente vai diagnosticar, vai tentar fazer o diagnóstico diferencial de doença por doença, certo? Mas essa carinha aí, eu vou botar um monte de fotinhas aqui, que eu vou falar que é uma galera que é o veterinário que fica, mas eu estou resumindo a mim mesmo, né? As caras que eu faço quando chega certos pacientes para mim. Como eu disse, a sinomose pode tudo. Ela tem sinais inespecíficos, então é muito importante, é extremamente importante fazer um diagnóstico diferencial, conscientizar o tutor, explicar, ser bem claro com o tutor, com relação ao diagnóstico diferencial. O que você vai ter, muitas vezes você vai fazer o exame e vai estar tudo normal uma parte, você vai ter que buscar outros testes, e claro que isso, a importância de ser claro com o tutor é porque envolve custo, envolve tempo, tem tutor que não gosta muito de, poxa, eu fiz o exame semana passada, vou ter que furar meu animal de novo. Por isso que é importante demais você ser bem claro, você botar o livro na mesa para o tutor, certo? Principalmente falando que os sinais são bem variáveis de paciente para paciente. Apatia, febre, anorexia, mucosa pálida, diarreia. Só com esses sintomas aí você pensa em várias doenças. Posso pensar em erliquiose, posso pensar em babesiose, posso pensar em leishmaniose, posso pensar em anaplasma, posso pensar em muita coisa, muita coisa. Então a gente tem que esse momento que a gente vai fazer até, chegou o paciente com esses sinais que são os principais, a gente vai fazer teste para tudo? Não. A gente vai de acordo com a anamnese que o doutor vai passar para a gente, de acordo com o histórico que esse tutor vai falar. Muitas vezes eles acabam falando agora, eu não vacinei, aconteceu isso, eu acho que pode ser isso. Muitas vezes, porque tem aquela história, né, que antes do tutor, não generalizo, mas alguns tutores, antes de ir para o veterinário, ele vai no Google. Ele chega no Google e fala, meu cachorro está com febre e não está querendo comer. O que é que pode ser? Aí o Google bota lá, câncer. Aí o cara fica desesperado, meu Deus, é câncer. Aí ele chega pra gente dizendo assim, meu cachorro está com câncer, eu vi no Google. E não é assim. Então a gente tem que dar uma clareada nessa mente do tutor e ver que o Google não faz diagnóstico de doença. Pelo amor de Deus. Eita, foto clássica, meu Deus. Aquele vômito, né, que pode acontecer na fase que a gente chama de fase gastrointestinal. O paciente pode ter vômito, pode ter diarreia,
pode ter falta de apetite, essa falta é bem clássica. Graças a Deus, eu nunca peguei um paciente para vomitar desse jeito na clínica, mas a gente já peguei muito paciente que vomitava e era sinomose, e a gente acabou diagnosticando com sinomose. Aqui são os sinais que podem ser secundários, certo? A pneumopatia, a uveíte, a CCS, que é a ceratoconjuntivite seca, a conjuntivite e a infertilidade pode acontecer como um sinal reprodutivo. Vocês percebem, gente, que mesmo assim esses sinais secundários eles mostram que podem ser várias doenças, entendeu? Por isso que a gente tem que ficar atento. Eu falo muito para o pessoal que faz estágio comigo que é na anamnese, claro que no exame que a gente confirma, mas é na anamnese que a gente pega um gatilho de uma doença, que o tutor fala. Que às vezes você pergunta a mesma coisa. Vem cá, fulano, tomou vacina? Tomou vacina onde? Não, levei no veterinário, ele aplicou e tal, tal. Mas você volta, pergunta da mãe do cachorro, aí depois volta e vem cá, aquela vacina foi aonde que deu mesmo, aí ele acaba às vezes pode se confundir um pouco e acaba confessando que não fez o protocolo direitinho e tal, mas tudo é conversa. Então a gente tem que estar sempre atento a esses sinais inespecíficos. Claro que raramente vai chegar esse cachorro com todos esses sintomas que eu estou falando aqui. Pode chegar? Pode, porque a sinomose pode tudo, mas eu nunca peguei um paciente que tenha tudo. Então, não vamos focar, não vamos ficar pensando que, meu Deus do céu, ele está falando tanto sinal clínico, então esse cachorro não vai chegar com tudo, eu não vou saber. Não, não é assim não. A gente vai por partes, nem sempre chega com tudo. Aqui é outro sinal, que é a perda da diminuição do esmalte dentário. A sinomose faz isso também. É importante a gente estar avaliando bem a boca desse paciente, certo? Outros sinais, como a hiperkeratose dos coxins, a encefalite em filhotes, lembra que a gente falou da transmissão transplacentária, e o principal sintoma em filhotes é esse, às vezes a maior parte da ninhada é acometida. A opstótono, ataxia. A gente lembra que esse vírus quebra a barreira hematocefálica, por isso que gera tanta lesão neurológica nesses pacientes. Então, é sempre bom estar atento. E sim, gente, perguntem aos tutores se teve alguma alteração neurológica. Não vai perguntar assim, vem cá, seu pet apresentou alguma alteração neurológica, ele não vai saber, muitos não vão saber dizer. Mas pergunta, vem cá, tá andando cambaleando, fica girando, fica pressionando a cabeça contra a parede do nada. Todas essas perguntas que eles vão começar a associar, são perguntas que eles vão interpretar de forma simples e vão te dar vão abrir um leque de possibilidade para você que é clínico, certo? Para a gente tentar chegar a um diagnóstico específico. Aqui, hiperkeratose dos coxins, é quando aquele coxinho fica bem inchadinho e com essa aparência assim de ressecado, bem frágil mesmo. E um sinal que é bem clássico é o ataque epilético. Muitos pacientes chegam em emergência mesmo, apresentando ataque epilético, e a gente já começa a direcionar. É filhote, não é filhote? E tem a questão da mioclonia. A mioclonia é aquilo que o tutor vai chegar para você e vai falar assim, doutor, meu cachorro está com tique nervoso. Aí quando fala a palavra tique nervoso, a gente que está no lado a gente que é o veterinário, a gente fica, eita, tique nervoso, é certo ser mioclonia. Aí já começa a direcionar. É nesse momento, por isso que eu falo muito, que a gente pega os gatilhos do diagnóstico durante a anamnese. Você tem um sinal bem clássico da sinomose. Mas está com mioclonia, o cachorro chegou. O tutor está falando assim, pô, doutor, primeira coisa que o tutor fala, só trouxe porque está com tique nervoso. Vou dizer na lata que a sinomose não é assim. Não é assim. Mioclonia tem outras enfermidades que causam a mioclonia, certo? Enfermidades neurológicas que podem causar, certo? Então, depois da anamnese, a gente vai conversando com o tutor para a gente chegar nesse diagnóstico mesmo. A tetraplegia pode acontecer, mostrando também uma evolução
dos sinais neurológicos, lembrando que a sinomose pode ser uma doença progressiva, que se não tratada, ela pode continuar evoluindo, afetando todos os sistemas, levando o animal ao óbito, tá certo? Ah, gente, essa slide aqui eu gosto. Eu vou botar, a gente ficar falando de fase de sinomose, eu vou mostrar as 3 fases do veterinário quando o paciente chega com suspeita de sinomose. Essa foto aqui é quando você está sentado na sua cadeira, aí tu chega, gente, João, bom dia, tudo bem? Meu cachorro tá sem querer comer, tá muito quietinho, não quer levantar para brincar, aí você já bota a mão no coração do peito, né? Porque filhote não tá querendo comer, não tá querendo brincar, e filhote, vocês sabem que rói tudo, dorme o dia todo, acorda de madrugada, parecendo uma moto, derrubando tudo. Então, essa é a primeira fase do veterinário. Aí a segunda fase é quando o tutor fala para você, fala assim, eu acho que ele tá dando os tremores. Aí quando fala esses tremores, a mão vai logo na cabeça, você fica, meu Deus do céu. Tá dando os tremores de vez em quando e fica soluçando. Às vezes o soluço que o tutor acha é a mioclonia. Aí você já bota a mão na cabeça. Rapaz, acho que pode ser sinomose, filhote. Aí você já não está com diagnóstico ainda, vai fazer exame. Mas aí para finalizar a fase do veterinário, ele fala: eu não dei as vacinas. Quando fala que não deu as vacinas, gente, é aquela fase que você baixa a cabeça e fala assim, respira, vamos tentar ajudar esse pet, porque ou senão deu a vacina em caso de reação, certo? Essa é a parte que a gente se desespera por dentro, tá bom? A gente tenta esconder o desespero sempre, né? Mas, quando eu falo desespero, eu falo brincando, mas a gente fica preocupado com esse paciente, que sabe que tem uma grande chance de ser sinomose, tá certo? Carminha é eterna mesmo, velho. Carminha, os melhores memes são dela. Eu levo essa atriz para a maioria das minhas apresentações, né? Porque ela resume muito um dos momentos que eu passo na clínica. Mais uma vez, gente, a sinomose não segue ordem. Não se prendam à ordem, não se prendam ao fato de, primeiro começa na fase dermatológica, com percaratose, depois vai para a fase gastrointestinal, depois começou a vomitar, começou a ter diarreia. E depois disso, vai para a fase respiratória, está espirrando, está com secreção, depois vai para a fase oftálmica, que está com veite, está com secreção ocular, e depois, para finalizar, fase neurológica. Não existe isso. A sinomose não tem ordem. Ela pode começar já com a miotonia, ela já pode começar já com a secreção, ela pode começar já com um ataque epilético. Então, não se prendam a isso, tá bom? O diagnóstico, a gente tem que pedir sim, lembrando, mais uma vez, que a questão do diagnóstico diferencial é uma coisa importante, mas a gente tem que pedir os exames, tomograma, os bioquímicos com função renal, função hepática, às vezes a gente tem que pedir alguns bioquímicos completos para chegar para ter um diagnóstico diferencial, e tem os testes sorológicos. Gente, hoje, quando eu me formei, na verdade, antes de me formar, era muito assim, faz sorologia. Faz sorologia para sinomose, faz sorologia para erlica, faz sorologia para tudo. São eficazes, são, certo? Só que, com o decorrer do tempo, muita coisa na veterinária, eu gosto da veterinária, uma das coisas que eu gosto é isso, ela está evoluindo a todo tempo. Uma coisa que é certa hoje, amanhã já tem outra possibilidade. Eu adoro essa evolução da veterinária, certo? Então, nem sempre o teste sorológico vai ser o carro-chefe para a gente diagnosticar a sinomose, tá bom? Porque às vezes o paciente está com, como eu falei antes, a mioclonia não é padrão para diagnosticar sinomose. Tem muito cachorro que tem mioclonia e tem sinomose, tem. Só que às vezes tem cachorro que não tem sinomose e pode ter outra alteração neurológica. E pode ter mioclonia e não ser sinomose. Então, paciente vacinado, você vai fazer sorológico? Não vai ter muito sentido, porque eles vão ter anticorpos para sinomose e você vai estar diagnosticando o paciente que foi vacinado. Entendeu? E hoje é muito controverso. Não quero que vocês se apeguem
aos meus slides como se fosse o padrão ouro para diagnosticar ou para fazer a terapêutica, porque a sinomose é uma doença específica e cada um tem seu protocolo, certo? Pesquisa de gentílico é o que eu uso, certo? É o que eu uso. Geralmente a gente faz pesquisa de gentílico, eu gosto muito de usar a urina, certo? Que é um pouco mais fidedigna, certo? E tem a presença do corpúsculo de lentes no esfregar sanguíneo. Cansei não, né? Mas teve uma fase na residência que a gente teve um surto de sinomose direto, a gente no esfregaço, a gente acabava achando os corpúsculos e acabava fechando o diagnóstico. E o PCR, que hoje em dia todo mundo sabe que é PCR, porque tem o PCR para COVID, né? Todo mundo, uma galera já fez, inclusive eu fiz, é horrível. E é o exame que vai buscar o DNA, certo? Vai buscar a molécula do vírus, tá certo? Essa é uma fase, uma parte importante. Qual amostra eu vou enviar para o laboratório? A gente sabe os sintomas, a gente sabe o exame que pedir, mas é válido levar qual é a amostra que a gente pode levar? Por quê? Porque o paciente tem secreção nasal, tem secreção oftálmica, tem diarreia, às vezes pode ter alteração em urina. Então, é importante a gente diagnosticar, levar a amostra séria para o laboratório. A amostra que possa me dar um resultado mais fidedigno. Eu gosto muito de fazer a amostra com ou a secreção da conjuntiva ou a urina. Eu sou mais fã da urina do que da secreção, mas são dois itens que podem ajudar a diagnosticar com mais precisão, certo? Posso enviar sangue? Posso, certo? E a cultura, às vezes a gente pode fazer a cultura, mas quando aquele paciente apresenta pneumopatia, certo? Para entrar com antibiótico um pouco mais específico, quando o seu antibiótico não está fazendo tanto efeito, certo? Mas é importante a gente decidir isso aqui. Mais uma vez, não se prenda a isso, porque muda muito. A sinomose é uma doença que as coisas mudam bastante. Para você ter noção, quando eu comecei a veterinária, eu era terceiro, quarto semestre, eu não via quase ninguém enviar urina para diagnosticar. Era sempre sorologia e pelo sangue. Sempre sorologia pelo sangue. Ah, positivo, vamos tratar. Isso muda muito. É a veterinária que fica em constante evolução. Cuidado com as doenças secundárias oportunistas. Mais uma vez, às vezes o paciente tem sinomose, está com secreção, começa a tossir o pulmão, começa a desenvolver pneumonia, e às vezes a gente perde o paciente pela doença secundária, certo? A gente sabe que as doenças secundárias a gente não pode deixar de lado e dizer, tem sinomose, vou esquecer outra coisa. Tá com sinomose, tá, mas tá tendo ataque epilético, vou deixar o ataque epilético de lado e vou focar só no sinomose, não vou passar nenhum medicamento. Não, gente, não é assim não. A gente tem que dar um foco dos dois lados. É como meu pai fala, você não pode cobrir um santo para descobrir outro. Então, não vai funcionar. Então, a gente tem que estar atento mesmo às doenças secundárias oportunistas. Aqui, a gama de doença que chega, que a gente pensa quando o paciente aprende aqueles sinais que eu... Por isso, gente, que eu botei a foto do gatinho. O gatinho chorando, ó. Ó o tanto de doenças que a gente pode pensar nos pacientes que a gente pode suspeitar de sinomose. Heliquiose, babesiose, parvovirose, leishmaniose, giardíase. Pode ter duas doenças juntas? Pode. Pode sim. E você tem que ser claro com o tutor, principalmente essa parte, que pode acontecer sim, e a gente tá num caminho e depois mudar, e pode acontecer de estar as duas doenças para com o paciente estar cometido com as duas doenças, tá bom? Gente, eu tô vendo que tá subindo umas perguntas aqui, mas guardam para mim, pra gente fazer no final. Eu tô só para não perder o fio da meada. Certo? Então a gente tem que estar atento ao tutor, explicar tudo. Poxa, você fez exame de erliquiose, você acha que é sinomose, por que você vai fazer? Porque, pô, é um diagnóstico diferencial. O senhor também me disse que você é um carrapato-chuneiro recentemente. Vamos fazer? Vamos. É tudo conscientização. Claro que vai ter tutor
que vai chegar para você e vai falar assim, poxa, não quero fazer não. Faça isso, faça só o de sinomose, e se não for, eu não vou mais fazer nada não. Mas deixa sempre claro, entrega uma solicitação, deixa tudo anotado, é importante demais. Mas é uma gama de doenças que pode acontecer. Anaplasmose e gastroenterite, esse meme é muito engraçado, porque resume na gente, né? Resume o veterinário. Poxa, chegou um paciente com um monte de sinal, e a gente pensa que é tudo isso, gente. Então, esse meme resume bastante o que às vezes é a vida do clínico veterinário. Bato bastante nessa tecla, porque é uma via que você tem que ter uma boa proximidade, uma boa relação com o tutor. Até porque não vai adiantar a gente chegar ao diagnóstico final, sinomose, senhor. E ele não está, ele fala assim, tá, sinomose, mas vou começar o tratamento hoje e amanhã esqueci de dar o remédio. Teve convulsão, mas eu não dei o remédio, não. Então, é importante ser claro e ser bem próximo do tutor, certo? Às vezes a gente fica um pouco chateado com os tutores, eu ficava bastante, principalmente quando falava assim, poxa, pô, você passou tanto remédio, é tudo caro, eu já gastei R$ 4.000 com esse cachorro, ainda tem que... Isso aí, falar isso para mim é o mesmo que me matar. Mas, com a conversa, tudo é diálogo. A gente vai chegando por ele tem que entender a importância de fazer as medicações, entende? Outra coisa que os tutores não gostam tanto de ouvir é quando você fala assim, esse medicamento te vai passar até novas recomendações. Essa frase, até novas recomendações, Ave Maria. Nem todo mundo aceita bem, certo? Mas é questão de clareza mesmo. Terapia é uma coisa que muda muito. O que eu vou botar aqui eu mais uso na rotina, mas tem veterinário que usa coisa totalmente diferente, também dá certo e também está certo, certo? Não é uma coisa que a gente tem que se prender. Eu não me prendo a essa terapêutica, como sempre está lançando um artigo, sempre que é coisa nova a gente complementa, certo? Mas eu botei as coisas mais básicas para a gente tomar um rumo na hora que a gente faz o diagnóstico da sinomose, certo? É um grande desafio, porque a gente sabe que o médico veterinário sabe que a sinomose é inespecífica e pode ser várias doenças, como a gente foi dito anteriormente, certo? A gente precisa da colaboração do tutor, e porque ele que vai administrar os medicamentos, ele que vai confiar no que você está dizendo, ele que vai comprar os medicamentos que vai dar para o cachorro, certo? E essa siglazinha é que nem aquela fórmula que a gente tinha quando era ensino médio, não sei se é da época de todo mundo aí, não que seja velho, né, gente? Mas na minha época tinha umas fórmulas em física que o professor falava, nem lembro direito, era sorvetão, um negócio assim. Aí eu vi uma palestra recentemente que o veterinário usou essa sigla para ajudar bastante na terapia. O S é o de sinais, a gente vai chegar para o paciente. A gente vai chegar para o paciente, vai chegar para a gente mesmo, vai dizer, pô, o paciente está com o quê? Pô, tá vomitando. A gente tem que estar associando isso, vamos botar um antiemético. Tá com diarreia, vamos botar um antidiarreico, vamos botar um probiótico, vamos botar, às vezes tem necessidade de antibiótico também, certo? O sistema, pô, a gente viu que começou o paciente, por enquanto, está só com sinal em trato gastrointestinal. Eu sei que a sinomose pode fazer alteração neurológica. Eu já vou entrar com medicamento neurológico com um paciente que não tem sintoma? Não, gente. É por sistema, certo? Eu sei que a sinomose daqui a um tempo ela pode desenvolver, a gente sabe que o vírus atravessa a barreira hematocefálica e tem chance grande de ele começar a ter miotonia, a convulsionar. Tome logo um fenobarbital aqui, pode usar por prevenção. Não, gente, não é assim, a gente tem que dar um passo de cada vez, certo? É um tratamento sintomático, que a gente chama, e a gente vai tratando de acordo com o que o paciente vem apresentando. Sinais respiratórios, lembrando que o paciente pode ter pneumonia, lembrando que às vezes a pneumonia é uma alteração secundária, a gente tem que tratar, às vezes tem que fazer cultura para entrar com um antibiótico um pouco mais específico. E os sinais aftâmicos, como a gente falou antes, ceratocognitivite seca, uveíte, a secreção mesmo,
O V vem de viricida, às vezes a gente tem necessidade de usar o botão asterisco, porque nem sempre a gente usa. Não é protocolo sempre que a gente vai usar um viricida para tá com sinomose, vamos diminuir a carga viral. Depende. Está na fase aguda, está na fase crônica, tudo isso que a gente tem que pensar antes de iniciar com esse viricida. E o tratamento de suporte é aquele momento que a gente evita as mortes por doença secundária, tá certo? Pneumonia, às vezes epilepsia, então a gente tem que estar atento. Não adianta a gente cobrir um santo e descobrir outro, certo? Na maioria dos, por exemplo, no trato gastrointestinal, a gente vai usar um antiemético. Muitas vezes a gente usa a ondansetrona, que é uma droga de escolha também. Tem um maropitam, que é o Serenia, certo? Que ajuda bastante nesses casos. Às vezes a gente tem necessidade de usar o antibiótico, às vezes quando às vezes tem pneumonia e faz cultura, a gente vê qual antibiótico que vai ser sensível, certo? A gente acabar utilizando. Antiemético, como eu falei antes, para o trato gastrointestinal. Antiácido, o gastroprotetor também é importante. E alimentar um paciente. Eu li recentemente, num artigo, que às vezes o paciente, como a gente trabalha muito em lugares que tem internamento, às vezes o paciente chega com sinal gastrointestinal. Aí, muitos falam assim, poxa, ele está vomitando muito, não vamos encher a barriga dele, não. Claro, a gente não vai encher a barriga de um paciente que está vomitando, está com esse reflexo de vômito ativo. Mas a gente não pode deixar de alimentar esse paciente. E muitas vezes a gente pensava, eu já pensei logo no início da graduação, poxa, está vomitando, não vou dar comida agora não, vou deixar um tempinho sem comida. Mas não, gente, eu nesse artigo falo bastante isso, que a gente tem que alimentar para o paciente voltar a ter as funções, começar a voltar a ter as funções dele. Então, a gente tem que alimentar esse paciente. E medicar, claro. Certo? Como eu falei, a gente usa basicamente a ondansetrona e o Serenia, que é o maropitam. Hidratação é um ponto importantíssimo. A gente não pode deixar um paciente, principalmente lembrando que se trata de um paciente, na maioria das vezes, filhote, certo? Lembra, não sei se você já ouviu falar da tríade neonatal, que é a principal causa de morte em filhotes. Uma dos itens da tríade é a desidratação, certo? Então, muitas vezes o paciente chega para você que não quer se alimentar, não quer beber água, chega a um nível grave de desidratação, a gente tem que corrigir, tem que fazer esse equilíbrio eletrolítico desse paciente, certo? Porque desidratação em filhote é uma coisa gravíssima, certo? Muitas vezes, antidiarreico, a gente tem que usar o probiótico, o simbiótico. Às vezes a gente tem que fazer o uso da sonda nasogástrica, certo? Quando o paciente realmente não quer se alimentar. E muitas vezes não. Quando a sonda não está surtindo um efeito bom, a gente parte para a sonda esofágica, certo? Dependendo, sempre avaliar o grau do paciente antes de tomar uma decisão. O estado do paciente teve melhora, não teve melhora, ele tem condições de a gente fazer uma sonda ESO. Então, tudo isso vale muito da observação, da avaliação no decorrer dos dias do paciente, que muitas vezes, nesse paciente que tem sinomose, fica internado, certo? As pneumopatias, como eu falei antes, a cultura com antibiograma é um exame muito importante para a gente não ficar entrando com antibiótico inespecífico e encher o paciente de antibiótico, e não está adiantando, porque a gente sabe que o paciente acabou sendo resistente àquele antibiótico que a gente está usando, um antibiótico resistente. Então, a cultura é importante. Neuropatias. Esse é um esquema que eu fiz para a gente tentar direcionar o tratamento para ataque eplético. Chegou o paciente em crise, a gente inicia com o diazepam, certo? Controlou, estabilizou, faz o fenobarbital para casca cardenal, explica para o tutor, às vezes, os efeitos colaterais que podem ter dessa droga, certo? Às vezes, tem que associar com brometo de potássio, porque o que acontece? O paciente que tem ataque epilético, um dos objetivos da neurologia é a gente reduzir esses casos para 50%. Está tendo 10 crises no
Se você conseguiu com essa dose, você... Se você conseguir com essa dose... Gente, vocês estão me ouvindo ainda? Aqui meu celular. Sim, tá sim. Pronto. Beleza. Sim, o objetivo é a gente reduzir com 50%. Se reduzir 50% esses ataques epiléticos. Teve 10, se a gente conseguir reduzir para 5 no mês, a gente está no caminho certo. Claro que a gente tem que fazer o acompanhamento próximo ao tutor, fazer a dosagem de fenobarbital, porque a gente sabe que fenobarbital é uma droga hepatotóxica, certo? O tratamento prioritário é fazer a monoterapia, certo? Não, nem sempre associar o brometo de potássio é o ideal, mas se ele está respondendo bem ao fenobarbital, é importante a gente manter, certo? E a gente sabe que gosta do fenobarbital porque tem uma amplitude nas doses, a gente pode aumentar a dose a depender do quadro do paciente. Eu botei aqui no último item, sempre avaliar o paciente, certo, gente? Sempre avaliar o paciente porque é importante. Essa semana teve crise, senhor? Teve. E na outra semana teve? Não teve. Aí a gente vai vendo a dosagem, vai acompanhando, tá certo? O Etna é muito utilizado, o órgão cerebral também, é muito utilizado para pacientes que têm sinais neurológicos, certo? Ajuda bastante nesses pacientes que têm, às vezes, ataxia, epistótono, ajuda bastante. E o tratamento de suporte, gente, que é o das vitaminas. Extremamente importante essa suplementação, certo? E juntamente com o ômega, eu sou suspeito para falar porque eu adoro o ômega, eu adoro o ômega 3. Não só para a pele, mas para a maioria dos sistemas. Eu sou muito fã, muito fã do ômega 3, tá bom? Isso aí tudo é um complemento que a gente tem que dar ao suporte do paciente, visto que esse paciente é filhote, a maioria das vezes, e sempre está perdendo os nutrientes dele. A gente tem que sempre estar suplementando. Outro tratamento importante, que já cresceu bastante na medicina veterinária, é a acupuntura, principalmente pacientes que têm sinais neurológicos ou ortopédicos, tá bom? Ajuda bastante. Eu tive pacientes que iniciaram, não que tiveram sinomose, mas que tiveram uma doença que lhe geraram alterações neurológicas. E a acupuntura ajudou muito. Paciente que tem tetraplegia ajuda bastante, certo? É um tratamento de suporte bem importante. A fisioterapia também para esses pacientes que têm alteração no sistema locomotor, sistema neurológico, ajuda bastante. Eu achei essa foto tão bonitinha desse cachorro nessa bola, mas ajuda bastante, dá um suporte à vida do paciente. E a prevenção, gente, é isso aí. Essa foto do Chiabi resume tudo. A prevenção principal é a vacinação, certo? É uma função da gente, e como veterinário, a gente informar o tutor. Olha, gente, existe vacina, o protocolo é esse, a vacinação tem que ser feita, tá certo? É importante demais. É o método mais simples de prevenção, tá bom? E a relação com o tutor. Eu sempre falo, eu bato bastante nessa tecla, porque a gente depende do tutor. A gente depende, o que a gente está falando, que ele tem que acreditar para o nosso paciente se sair bem, se melhorar, se estabilizar, tá certo? Então a gente tem que ter uma relação boa, a gente não pode entrar numa guerra com o tutor. Eu tinha muito isso quando eu me formei, porque eu achava um absurdo eu pedir um exame e a pessoa olhar na minha cara e falar assim que eu não vou fazer. Por quê? Porque eu não quero fazer. Ou porque eu tô achando muito caro. Acho que não tem necessidade. Quando fala que não tem necessidade, Ave Maria, eu achava o fim do mundo. Mas com o tempo a gente vai amadurecendo, né? A gente fica um pouco mais calmo. E a gente não pode entrar numa guerra com o tutor. A gente tem que deixar para o tutor que a gente está jogando no mesmo time, certo? E o objetivo é um só, certo? É a melhora na qualidade de vida do pet. É a cura a redução dos sintomas do cachorro dele, certo? Que a gente sabe que é aquela frase: hoje o cachorro que você atende é o filho de alguém, certo? Então a gente tem que andar lado a lado, de mãos dadas com o tutor. E para gente terminar, é uma frase que eu gosto bastante. Eu gosto bastante dos filmes da Marvel. E essa é uma frase que me marcou muito.
em um dos filmes, tentamos salvar o máximo de vidas possível. Às vezes não salvamos todas, mas se não acharmos uma forma de viver com isso, da próxima vez, talvez ninguém seja salvo. Gente, vai chegar paciente para vocês que o tutor vai deixar. Pô, teve uma convulsão hoje, não vou levar, não. Vou deixar. Foi só uma coisa esporádica. O cachorro vai ter 10 ataques epiléticos, ele vai deixar para levar no 10º. O cachorro vai estar sem comer há 10 dias e ele vai levar para você no 11º dia, certo? A gente vai fazer o máximo, a gente vai fazer os 100%, os 110% que a gente sempre dá, certo? Mas nem sempre a gente vai conseguir salvar todo mundo. Abala a gente, abala o tutor, abala todo mundo, certo? Mas a gente tem, acho que essa frase resume bastante, não só com relação à sinomose, mas em relação a várias enfermidades na medicina veterinária. A gente não pode se abalar a um ponto de a gente não conseguir salvar mais ninguém, entendeu? Então a gente tem que estar sempre cuidando não só do corpo, mas da mente, certo? Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Queria saber das dúvidas que vocês têm. Tive umas perguntinhas que eu não consegui, não consegui parar para responder, mas queria saber de vocês o que é que ficou de dúvida, o que é que vocês queriam perguntar. E mais uma vez, muito obrigado. Esse é meu Instagram profissional, para quem quiser conversar comigo depois, ou quer que eu passe os slides. Para mim é super tranquilo isso. Obrigadão, gente. Muito obrigada, João, pela sua palestra. E alguns comentários, algumas dúvidas que eu vou estar passando agora para você estar respondendo ao pessoal, ok? Pronto. Samara Neves pergunta: costuma usar urina para diagnóstico em qualquer fase da doença? Eu prefiro principalmente na questão da fase aguda. Por quê? Porque existe uma concentração muito grande de vírus. O vírus é excretado de forma muito grande na urina, certo? Então, para fazer a pesquisa de antígeno, eu prefiro a urinálise. Eu prefiro e uso em qualquer fase. Na maioria das fases eu uso. E muito veterinário que trabalha comigo também prefere. Certo. A Fabiana Baqueiro fez a seguinte pergunta: é possível administrar probiótico junto com antibiótico? Anula efeito ou depende do intervalo? Probiótico junto com antibiótico. Não, é tranquilo. É tranquilo porque às vezes o paciente, por exemplo, vai chegar paciente para vocês que tá com, digamos, uma pneumonia e tá com diarreia também, entendeu? Às vezes tem antibióticos que ajudam bastante, tanto na fase respiratória, em sistema respiratório, tanto na fase gastrointestinal. Então é tranquilo utilizar. E a última perguntinha da Amanda Almeida é se probióticos podem ser utilizados de maneira preventiva. Gente, assim, pode. Geralmente, por exemplo, uma coisa que eu faço na minha rotina. O tutor disse, poxa, meu cachorro não está gostando muito da minha ração e tal, muda. Vamos prescrever outra ração. Muitas vezes, se a gente prescrever, mudar a ração bruscamente, esse cachorro pode ter um impacto muito grande no sistema gastrointestinal, porque a diferença de concentração de proteína, de carboidrato, tudo isso interfere. E às vezes eu passo um probiótico nesse desmame dessa ração, entendeu? Eu já usei sim, e uso de forma preventiva. Excelente. A Ariane Pires também perguntou o que você acha do uso do Etna. Eu acho importante. É uma coisa que a sua Etna vai resolver o problema do mundo, não vai, certo? É como eu disse, o tratamento da sinomose é sintomático, certo? E eu tive pacientes que tiveram sintomas neurológicos e reduziram bastante. Por exemplo, o epistótono, principalmente o epistótono, na verdade, reduziram bastante esse sinal, certo? Mas a gente tem que lembrar que o Etna não vai resolver todos os problemas neurológicos, não, certo? Às vezes a gente tem que fazer uso do Gardenal, a gente tem que fazer uso de uma ração específica. Hoje no mercado a gente tem ração para pacientes com enfermidades neurológicas, certo? Então não vamos nos prender à questão do Etna, não. Mas o Etna ajuda bastante em algumas situações.
é você saber o momento que você deve usar cada medicamento, entendeu? Sim. Ok. Muitos elogios e agradecimentos no chat. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Oi, Alessandra. Primeiro, agradecer aí a João pela palestra. Muito obrigado, viu, João? Obrigado a vocês. Joé, eu queria saber de você, João, com relação à vacina, como é que você tem feito o programa de vacinação nos animais que você tem atendido para a sinomose? Sim. Você quer saber a vacinação, se eu vacino o paciente com sinomose ou o meu protocolo vacinal? Não, o protocolo vacinal, a prevenção mesmo. Pronto. Ó, hoje, atualmente, eu uso 4 doses da múltipla, ou AV8 ou AV10, certo? Cada ano no intervalo de 21 dias. E a partir da quarta dose, a gente faz o reforço anual, certo? Uma coisa importante, gente, que, falando de vacina, já que você tocou nesse assunto, a gente sabe que a maior prevenção, uma prevenção de forma simples, tá bom? A gente não deve vacinar fêmeas gestantes. Às vezes, pode chegar para vocês e falar assim, o tutor chegar, poxa, minha cadela está gestante, mas a data da vacina dela, da vacinação dela é hoje, certo? A gente tem que lembrar que a vacina sinomose, a múltipla, é um vírus vivo, principalmente, e pode gerar uma encefalite nos filhotes, nos neonatos, tá bom? Então, toma muito cuidado com isso. Mas meu protocolo é esse daí, são as 4 doses que eu faço, no intervalo de 21 dias e o reforço anual. Você já pegou algum caso de animal que vacinado e que desenvolveu a doença? Já. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que nenhuma vacina é 100%, garante 100%. Eu estou vacinando aqui as 4 doses, eu estou te garantindo que seu cachorro nunca na vida vai pegar sinomose, vai pegar parvovirose. Não é assim não, certo? É a questão das falhas vacinais, que é importante a gente passar para o tutor, porque lembra que não teve um slide que eu falei de vacinação e de imunização? A imunização é justamente isso, é a resposta do indivíduo àquela vacina. Nem sempre o mesmo indivíduo vai ter aquela resposta ideal à vacina. Certo? Às vezes o paciente, uma das causas de falha vacinal é quando o paciente já tem a doença e está assintomático, quando a gente vacina, acaba aparecendo sintomas, certo? E tudo isso conta. Às vezes, a forma de armazenamento da vacina, a qualidade da vacina, tudo isso pode gerar uma falha vacinal, certo? Pode acontecer assim, de um paciente vacinado ter uma doença. É que nem a vacina do Covid, gente. A gente está vacinando, todo mundo agora está vacinada. Se botar numa sala, todo mundo vacinado, numa sala que tem 200 pessoas com Covid, mesmo você vacinado, você tem chance de contrair. Porque nenhuma vacina vai te proteger 100%. Sim, verdade. Ok, João, obrigado. Tem mais perguntas aqui no chat. Pronto? Sim. A Ariane, ela comentou que já viu algumas pessoas falando sobre o tratamento com infusão intravenosa da vacina PUP e que a PUP ela possui apenas proteção contra a sinomose e parvovirose. Ela gostaria de que você fizesse algum comentário sobre Isso. O que acontece? A PUP é aquela vacina que a gente dá com 30 dias de vida ao paciente para locais que tem surto, tanto de sino quanto de parvovirose. Eu já vi ser administrado, eu já vi resposta. A resposta, eu já vi o paciente evoluir bem. Foi na minha época de estágio, que tinha uma veterinária que é minha orientadora, que usava bastante. Eu nunca usei, mas eu já vi ter resposta. Mas ainda não tive a oportunidade de usar, não. Mas tem algumas pessoas que realmente, é porque assim, muda muito o protocolo de terapia. Muda bastante o protocolo de terapia. Por exemplo, tem aquele soro autoimune que o pessoal usava bastante, hoje a gente não usa tanto. Ou tem gente que ainda usa. Tem a questão da vacina intravenosa que o pessoal faz, a vacina PUP, entendeu? Mas eu já vi usar e já vi ter melhora boa. Não só pela vacina, mas pelo complemento. Lembrando que o tratamento é um complemento, não é só um medicamento que vai fazer efeito, é um complemento, é um conjunto de tudo que pode dar resposta boa ao paciente. A Bárbara Duarte pediu para você repetir sobre a administração de probiótico junto com antibiótico. Sim, beleza. Vou nem falar muito
da sinomose. Vamos pegar um paciente que está com gastroenterite, gastrite hemorrágica, por exemplo, ou se não, gastrite simples mesmo. Às vezes o paciente tem a necessidade de entrar com antibiótico, muitas vezes a gente entra com metronidazol, certo? É um antibiótico que vai tentar ajudar esse trato gastrointestinal, e muitas vezes eu entro junto com um probiótico, certo? Porque um complementa o outro, certo? O antibiótico combate a possível infecção que pode estar tendo nesse trato gastrointestinal, e o probiótico vai recompor a flora intestinal desse paciente. Deu mais ou menos para entender? Sim. Beleza. A última pergunta que a gente tem é da Caroline Souza. Ela pergunta, em relação à utilização da amantadina, o que você acha? Nunca tive a oportunidade de usar, certo? Como eu disse, o surto de sinomose que a gente tem aqui é bem específico no ano, entendeu? Tem momento que tem momento que, mas eu nunca tive a oportunidade de usar. Alguns colegas usaram, e disseram que tiveram resposta boa, mas eu nunca tive a oportunidade de usar, não. Mas, pessoal, como eu disse, não... Assim, eu sou muito a favor do que, por exemplo, eu tô com um paciente com sinomose. Aí, uma colega indiana fala comigo, pô, João, eu tive um paciente com sinomose que eu usei isso. Poxa, ela me disse que teve a resposta boa, por que não tentar? Entendeu? Eu sou bem a favor de coisas novas para ajudar o paciente, certo? Mas, claro, que tudo que for novo você vai colocar? Não. Você vai avaliar o estado. Seu paciente pode fazer isso, entendeu? Mas a gente tem que estar sempre aberto a ideias, opiniões novas, que, como eu disse, muda bastante a terapia. Tanto terapia, tanto diagnóstico. Aproveitando o ensejo do meu nome, você me permite, João, A primeira que eu peguei, que você pegou, foi a Shih Tzu, uma pequenininha. Oi? Depois, e ela tinha coloração um pouco mais caramelizada. Depois foi o outro, né? O branquinho, que não tinha cara muito de Shih Tzu, não. E o terceiro foi o sem raça definida. Eu acho que é uma conversa paralela. Tá. Você me permite fazer... O primeiro foi a Shih Tzu mesmo, né? Aquela menorzinha. Diana, você está com áudio aberto. Já desativei. Desculpa, gente. Eu achei que ela estava falando super da palestra. Eu também achei que tava o Shih Tzu, pensei que ela ia falar o Shih Tzu filhote. Por isso que eu não fechei. O Shih Tzu filhote que aconteceu isso, eu já tava esperando, rapaz, é um Shih Tzu filhote com sinomose. Perdão pela minha lerdeza. Relaxa. Sim, fale. Enfim, partilhando um pouco, né, da experiência, a PUP a gente usa muito no filhote, principalmente animal de canil, e aí você pode começar o uso dela a partir de 30 dias de vida. E aí, por que um animal de canil? Um animal de canil porque a mãe, ela tem partos, na maioria das vezes, consecutivos, né? Não se tem um intervalo como se deve ter, infelizmente. E também porque é um paciente que ele vai estar convivendo em grupo. Então, ele já está mais susceptível a determinadas infecções, além de que também são animais de raça e já tem essa imunidade um pouquinho mais sensível. E em relação à PUP no soro, eu já acompanhei quadro que usou também. E aí, em relação à resposta dela, não sei opinar no momento sobre ser bom ou ser ruim, acho que é uma tentativa, mas já teve quadros bons que responderam bem com o uso da PUP no soro, e já teve quadros que não responderam, porque quando o paciente está numa evolução já em quadro neurológica, a gente já tem um paciente com um quadro mais tido como irreversível. Não quer dizer que ele não vai melhorar, que ele não pode responder ao tratamento. Mas quando ele já está com crises de convulsão consecutivas, a gente já tem uma resposta um pouco mais difícil para esse paciente. E aí chegam casos também que a gente precisa até adicionar terapêutica de infusão contínua, com propofol ou com algum sedativo de escolha do médico veterinário que acompanhe, para poder dar
qualidade de vida ao animal, mas na maioria das vezes, se ele tiver com crises não responsivas ao diazepam, não responsivas ao fenobarbital, está sendo mantido, né, em coma induzido com o anestésico de indução, que aí seria o Propofol ou algum outro de escolha do veterinário, na maioria das vezes é um quadro que ele é irreversível. E a sinomose, ela prega essas peças na gente, né? E aí, falando, João, das expressões de Carminha, quando a gente tirar a máscara, Aí vai ser um problema. eu fico com minhas expressões contidas dentro da máscara. Tipo assim, o meu olhar, ele tá expressivo, mas a pessoa não tá vendo a careta que eu tô fazendo. Mas, gente, é porque assim, eu e a Indiana, a gente fez residência junto. Rapaz, as caretas que a Indiana fazia com certos momentos era muito surreal. Eu fico pensando, como é que vai ser quando a gente tirar essa máscara? Porque tinha momento que o paciente... Inclusive, você falou assim da questão da infusão contínua, eu achei mega importante. E teve um paciente da gente que, na semana da emergência, lembra que a gente teve que fazer isso com o Marquinhos, que ele não parava de ter ataque epilético, não sei se você vai lembrar. Eu lembro. A gente teve que fazer isso. Era um filhotinho. Mas a gente teve que fazer a infusão de Propofol. Aí, as caretas dela era surreal. Ela às vezes ficava evitando olhar para a cara de Indiana, porque a vontade de dar risada... Gente, é mentira. Isso tudo é calúnia e difamação. Imagina. Mas a máscara vai fazer falta. Tem uns momentos que eu penso nisso. A máscara às vezes vai fazer uma falta, viu? Mais uma vez quero agradecer a presença de João Lucas e novamente da Indiana. Muito gratificante